No vídeo de hoje eu quero te apresentar aqui 7 dicas importantes para você que está iniciando na customização de tênis e quer ter resultados com melhor qualidade e melhor acabamento final. Nessa aula eu vou reagir aqui a um vídeo da Angelus, que é de uma artista que usa os produtos deles, então eles convidam esses artistas para trazer ali alguns tutoriais práticos, e eu quero trazer hoje uma artista muito boa, incrível, e que vai te trazer também algumas sacadas para você começar a fazer os seus trabalhos ali na customização de tênis. Em paralelo a isso, eu vou trazer aqui um pouco da minha experiência, com base em tudo que ela falar, para te mostrar que não existe só aquele ponto de vista e aquela forma de executar suas pinturas. Eu quero me aprofundar um pouco mais em algumas das técnicas que ela vai trazer aqui e vou te mostrar que você não precisa de tanto trabalho assim para conseguir fazer uma customização de tênis e ter resultados eficientes usando ali a tecnologia por trás de tudo isso. É claro que ela faz do método tradicional, usando o pincel, fazendo ali um trabalho mais artístico, mas com base na minha experiência eu vou te mostrar como misturar tudo isso usando a tecnologia. Então, com base no vídeo dela, eu vou trazer alguns detalhes e você vai entender como tudo isso funciona. Olha só, estou aqui com o vídeo dela já nas mãos. Eu ativei a legenda aqui para você poder acompanhar. Então, se você tiver alguma dificuldade, só lê a legenda ali que vai funcionar bem. Mas com base nisso, paralelo, eu vou trazendo aqui umas explicações para te ajudar na compreensão do processo que ela está usando. Você vai ver que o resultado final dela é incrível, é perfeito. Se você só seguir o que ela faz, já vai funcionar bem. É claro que eu acho que algumas coisas que ela faz pode ser executado com uma facilidade muito maior. Vamos pro vídeo. Customizing process that I wish I knew sooner. Stick around to learn one of my favorite painting techniques that I learned from Leonardo da Vinci himself, and to see all of these tips tied together into a finished custom at the end. If you don't know me, my name is Cassie from Cassie Customs, a sneaker artist who loves to paint designs inspired by nature. You might recognize my work from the Art History Air Force Ones, where I replicated 10 of the most well-known works of art on a pair of Air Force Ones. Well, I can't wait to share some of my knowledge with you guys. Let's get creative, shall we? Starting off with tip number 1. I wish I knew this sooner. Ó, o primeiro é um mockup. Mockup, o que seria um mockup? É você fazer o desenho para mostrar para o cliente para ver se ele aprova. Isso é o mockup, eles chamam de mockup. Então, se você precisar de ideias, de layouts para você apresentar para o seu cliente, vai lá no Pinterest e pesquisa por mockups, Nike Air Force, ou você pode pesquisar trabalhos já prontos para você se inspirar e poder construir o seu próprio mockup. Então, olha só o que ela faz. Eu vou trazer aqui também alguns pontos complementares que vai te ajudar a fazer os seus mockups de forma gratuita. Ela acessa lá o site da Angelus, que tem todos os modelos de tênis. Now you will need Photoshop or Procreate for this resource. Once you get one downloaded and into your program, you'll be... Ela baixou o layout, a imagem do tênis. Você não necessariamente precisa ir lá no site da Angelus para fazer isso, mas você pode jogar no Google ou pegar uma imagem grande do modelo do tênis que você vai customizar e vai funcionar da mesma forma. Só que aqui, ó, você pode notar que ela usa o Procreate e o Photoshop. O Procreate é um sistema fechado da linha Apple, então não é todas as pessoas que vai conseguir ter acesso. É um software muito bom, é pago, mas é muito bom para você fazer isso, pois você vai ter a canetinha igual ela está usando ali. Ou o Photoshop. O Photoshop também é um programa pago que você consegue usar no seu computador. E aqui, ó, eu vou trazer um programinha para você, ó. Photopea. Pesquisa aí, galera, depois, ó. Esse primeiro link aqui, você vai conseguir usar um Photoshop totalmente gratuito. Galera, é igualzinho o Photoshop. Olha isso, ó. É só você clicar aqui, ó, novo projeto, você coloca as dimensões e você já vai ter aqui, ó, o tamanho para você criar. Clicou em criar, você já está aqui com o seu software, o seu Photoshop prontinho para trabalhar. Aqui na minha tela está um pouco bagunçada porque eu estou usando meia tela para gravar, então fica um pouquinho distorcida assim. Mas se você pegar na sua tela inteira, no seu notebook, funciona em qualquer computador, até o mais fraco, o
O Photoshop já não roda em qualquer computador, precisa de uma tecnologia um pouco mais avançada. Mas aqui, ó, você arrastou a imagem, jogou aqui, fez as suas adições, tá feito. Essa é a primeira dica aí que eu trago para você. E aí vamos continuar aqui, Be ó. able to see all of these pre-made layers for each section of the shoe. With colors of your choice, you can Ela já fill deixou these tudo in salvo one by ali, o one to get a better template visual para of só how the pintar. final custom will Então look. fica bem prático. No If you're Photopea designing você consegue custom fazer a shoes mesma for a coisa. client, it's important for both of you to agree on this final design. Olha lá, ela fez o layout, finalizou e acabou. Tip 2. Use these all-purpose applicator pads to Aí ela vai falar agora sobre um pouco sobre a limpeza do tênis. Aqui eu vou também trazer umas considerações importantes. prepare the surface of your sneakers. Ó, ela usa algodão. When I would use other cotton pads, they would fall apart or leave behind fibers on the shoes, but I find that these cotton pads stay together so well and help you thoroughly strip off that factory finish that comes on all leather items. I like to prep it one panel at a time to ensure that I don't miss a spot on the shoe. And you can even take pointy. Ó, antes dela mostrar essa outra etapa, eu quero te dar um parênteses aqui. Ela não usa as fitas automotivas para proteger ali a parte da sola ou a parte interna do tênis. Por que ela não protege? Porque ela pinta com pincel. Então a margem para poder borrar a tinta na sola ou até mesmo na parte interna do tênis é muito menor. Se você utiliza o seu aerógrafo para pintar, você tem que proteger todas as regiões de borracha, plástico e a parte da sola se você não for pintar ali do seu tênis. A língua, principalmente, para assim você evitar ter que fazer a limpeza ou ter que retocar de branco para poder corrigir qualquer mancha que venha acontecer. Um outro ponto também é que ela usa o produto da Angelus para fazer a limpeza com algodão. Você não precisa do produto da Angelus, você pode usar acetona ou você pode usar um desengraxante. Desengraxante é um produto da linha automotiva que ele permite você remover oleosidade, gordura e impurezas sem agredir a superfície, pois não tem componentes químicos agressivos. Então, com esses produtos, vai ser o suficiente aí para você fazer a limpeza do seu tênis e conseguir ali uma aderência perfeitinha para o acabamento final. cotton swabs to prepare the leather as close to the creases and crevices as you can. Ó, esse detalhe que ela está fazendo, você também consegue fazer usando esses produtos que eu mencionei. É claro que não necessariamente você vai precisar, mas é bom sempre garantir para evitar qualquer problema aí no acabamento final. Tip 3. Always test your paint colors by letting them dry. Aqui ela vai agora preparar todas as cores que ela vai usar para poder fazer ali a pintura do tênis dela. Então, se você tiver como fazer a preparação anteriormente das suas tintas, é muito importante você seguir esse processo. Assim, você vai conseguir um resultado muito mais próximo do seu layout que você criou. Então, sempre mantenha isso em mente. E o layout, você tem que ter também noção de que tudo que você colocar no layout e mostrar para o cliente ele aprovar, você tem que reproduzir posteriormente. Então, toma cuidado na hora de criar o layout, pois senão ele pode ser ali o seu vilão, ao invés de ser o teu amigo que vai nortear o seu trabalho. Então, eu já vi muitos casos que deu muita dor de cabeça, que o layout não batia com a realidade. Isso é muito fácil de acontecer, então toma cuidado. Dry first. Angelus paints dry a little bit darker than how they appear while they're wet, so this is important to keep in mind while mixing up your desired colors. To test my colors, I brushed them on an extra Nike leather swoosh that Olha lá, I ela have. pega um couro But para it totally testar. works to use paper or paper Isso é towels importante, ó. or these leather test swatches. Ó, a diferença. Lá na gringa você tem muitos recursos para você poder utilizar para fazer os seus trabalhos. Aqui no Brasil a gente tem que desenvolver tudo isso em questão própria para poder utilizar. Mas você não precisa se limitar a isso. Pega ali um papel A4, dá também para você testar a tinta. Fica com uma cor muito próxima do que fica no couro, então você não vai ter problema caso você utilize outros recursos para testar a cor da sua tinta quando ela seca ou quando ela está molhada, para você ver qual vai ser a variação de tonalidade. Sempre quando a sua tinta está molhada,
e quando ela seca, ela muda de tom. Tem que se atentar a isso. Principalmente as tintas que são comercializadas aqui no Brasil. From Angelus as well. After they dried, I held them up to the mock-up to compare the colors and see how I may need to tweak them. The terracotta color I mixed was too orange, so I added more vanilla and scarlet to make it lighter and redder. I brushed on these second versions of the paint, and once those dried, I held them up again to compare to my mock-up's colors. Now that I'm satisfied with the colors I mixed and how they look dry, we're ready for tip 4. Always use light coats of paint. I picked out a filbert brush for this step because I love how it... Ó, agora ela vai começar o processo de pintura. Então ela pegou lá um pincel grande, de ponta grande, para poder conseguir fazer uma cobertura com uma camada fina. Holds the right amount of paint. You're still going to want to wipe the extra paint off so there's never too much on the brush. Work it into the leather, be careful of the sock liner, don't leave white spots in between the stitching, but don't leave puddles between the stitching either. Ó, nessa etapa o aerógrafo reina, porque você consegue uma pintura mais rápida, uniforme e elimina a complexidade. Galera, não segue pincel para pintar cor chapada. Pincel é roubada. Além de deixar marcado, se você usar as tintas nacionais, você vai demorar muito mais tempo. E depois, num outro vídeo, eu posso explicar um pouco mais sobre isso. Porque as tintas, ela não vai ter uma cobertura exata, 100%. Logo, com 2 camadas, você vai ter que aplicar mais de 2 camadas. Então, imagina você ter que pintar o seu tênis 4 ou 5 vezes a mesma cor, para depois você conseguir seguir para as próximas etapas. Então, o aerógrafo, você aplica ali uma camada suave, rapidinho. Em menos de 1 minuto você faz isso, seca a tinta, aplica outra camada rapidinho e você tem a cobertura exata 100%. Either. Use a tiny brush to paint those edges. Ó, pode ver, ó, ela tá aplicando já 2 vezes a mesma tinta. If you are gonna hit it with a juicy, satisfying brush stroke like this, just make sure you spread out that paint after, because if Olha you o let our tempo que ela customer leva write para with a cobrir thick uma coat of região. paint on it, you're gonna see those brush strokes, and we don't want that. This is what one coat of paint looks. Ó, aqui você consegue ver o acabamento que ela conseguiu com uma camada. A gente, usando as tintas que temos aqui, a gente não iria conseguir essa mesma cobertura na primeira camada. Então você precisa aplicar mais camadas do que ela usando as tintas da Angelus. A tinta da Angelus performa muito bem no pincel. Esse é o detalhe. No aerógrafo, depende da quantidade que você dilui para você conseguir ter a cobertura. Eu acredito que seja tão boa quanto você usando no pincel. É claro que você precisa acertar a diluição. Mas as tintas que temos aqui, se você não diluir e aplicar ela, você já vai ter uma cobertura muito melhor que isso aqui. Mas tem que usar o aerógrafo. Looks like using this beige color. It took me about 4 to 5 light coats of paint to make sure there's not a single area of Ó, ela precisou de 4 ou 5 camadas para remover qualquer imperfeição ali na pintura. Agora ela vai fazer a mesma coisa ali no swoosh. Então faz as contas. Se ela levou 2, 3 minutos em cada camada, ela, levou muito tempo só para começar a fazer ali a marcação da primeira parte do tênis. Nesse processo ali eu não levaria 10 minutos para fazer tudo isso daí. Claro, você ia ter que proteger as áreas brancas com a fita e tal, mas é muito mais rápido do que você ficar pintando no pincel. Muito mais rápido. Tip 5. This is a transferring technique. Essa parte aqui é a parte onde eu já entraria com a tecnologia. Você pode seguir esse método se você não tem uma plota de recorte. Se você tem uma plota de recorte, eu sugiro que você invista em conhecimento para você poder entender como eliminar completamente essa etapa aqui. Ó. Repara no processo que ela vai usar para poder fazer esse desenho e transferir ele para o tênis. Essa é uma técnica boa para quando você tem desenhos muito pequenininhos e infelizmente a plotter já não vai te atender ali para realizar esse processo. Mas essa técnica é boa também. Ó, ela usa um papel vegetal. Você pode usar papel manteiga também, que funciona.
I went over these creases so that I could see them when I held them up to my computer screen. But before you do this, make sure both the mock-up and the tracing paper Aí você cola a folha no monitor ali para fixar bem aí e você não correr o risco de sair do lugar. Ó, aqui um fator também importante para te ajudar na execução, se você conseguir marcar a sombra, é muito melhor. Assim, você vai marcar as linhas principais do desenho primeiro, depois, se você conseguir, você faz um pontilhado de onde fica a sombra do seu desenho. Pois com a sombra, você consegue espelhar ali na mão mesmo, no tênis, para você fazer a iluminação. Aí você já consegue pintar o seu trabalho inteiro sem ter dor de cabeça. Aqui ela só vai marcar as linhas principais, porque ela já tem uma certa experiência. Mas se você não tem experiência, segue esse processo. Eu usei muito isso. E a galera de tatuagem também usa essa técnica, que é você pontilhar ali aonde vai a sombra do seu desenho. Para desenhos muito pequenos, vai ficar apenas uns pontilhados bem pequenininho, mas aí você faz do jeito que você achar conveniente. Exactly where I want the design to fall on the sneaker. When I take it off the screen and flip it back over, I can match those panels up again and transfer the graphite onto the sneaker. Olha lá, aí com a mão ela já vem marcando e transferindo o desenho. É muito legal essa técnica. Aí ela começa a fazer a pintura do desenho. Ela aplica uma camada base do desenho dela, do trabalho dela inteiro. E depois ela vem fazendo luz e sombra. E você vai entender como que ela faz isso. And my best tip for removing the extra graphite around your painting is to take a little bit of easy cleaner on a cotton swab and gently rub it off. Ó, esse produto que ela tá mostrando aí é para tirar aquelas marcações do lápis. Se você tiver o desengraxante, funciona também perfeitamente. Só não usa acetona porque se pegar na tinta vai manchar todo o seu trabalho. O desengraxante ele não agride a tinta que está no tênis. Então você consegue, claro, aplicando suavemente ali na superfície, você tira todas essas marcações de lápis. Since the paint is fresh, a little bit might come off, but we can just touch that up in the next stage. Tip 6 is a painting technique called glaze. Ó, agora ela vai falar de washes e detalhes. Washes é lavagem no português claro. Mas na pintura, lavagem é como se você fosse pintar um action figure e nas cavidades você passasse uma tinta mais líquida e só ficasse naquela cavidade a cor realmente que você precisa. Então ela usa essa técnica para poder fazer os efeitos, luz, sombra, essas coisas. And this painting technique is used to emphasize highlights and shadows. We can achieve a similar outcome by using washes of paint with two things. Aí ela dilui a tinta a uma quantidade excessiva para controlar a transparência. Photoshop or Procreate. Doing this with paint on a brush helps to gradually build up translucent layers and get smooth gradients. I set up my palette with the colors I use to paint aqui ela faz isso, ó. Ela cria uma paleta. Ó, ela criou uma paleta de cores, pôs o diluente ali no centro e ela vai sempre pegar esse diluente e misturar com um pouquinho de tinta, sempre uma quantidade excessiva de diluente. Na pintura, isso permite você ter o controle da quantidade do tom e da cobertura que a sua tinta vai ter. Se você usa as tintas da Veox, você não vai precisar fazer isso, porque a tinta ela não tem uma cobertura de primeiro impacto. Que quer dizer o quê? Se você pegar tinta pura e passar na superfície, ela não vai cobrir. E mesmo que você passe ela carregado no pincel, você vai ter que ir tirando o excesso com o pincel, ela vai ficar com o mesmo efeito que está aqui. Então a tinta da Veox, ela está num ponto que, para você usar o aerógrafo e cobrir rapidamente, ela já está legal. Para você fazer a pintura com o pincel, aí é somente para o desenho em si. Pode ver que o processo dela é o que? Ela criou uma camada base, aplicou um pouco de luz e sombra nas extremidades do trabalho,
ali os principais. Se você tivesse feito aquela marcação inicial, você poderia vir com uma cor um pouco mais intensa, que é da sombra, e fazendo a marcação ali rusticamente para você ter a visão do seu trabalho em si. Aí depois você vem refinando todo ele e dando um acabamento final, igual ela tá te mostrando aqui. There's so many possibilities with using Too Thin, and it's not just for realistic paintings. Another really helpful way you can use Too Thin is to add it to your paint, twirl your brush in it to get it to a fine point, and now you're going to be able to create really tiny details and keep going and going for longer than you would if you were just... Keep your brush clean while brushing on finisher. For this cut... Agora ela também aplica o verniz usando o pincel. Galera, se você quer economizar produto, vai de aerógrafo. Você usa ali 3, 4 ml, você aplica no tênis inteiro a quantidade ideal de verniz que vai proteger o seu tênis e também vai garantir o acabamento final como resultado ali espetacular. Então não tem erro. Pincel, galera, você tem que entender que é o quê? É só para detalhes ou uma pintura um pouquinho maior, mas não tão grande quanto você fosse pintar o tênis inteiro. Não use o pincel, foque no aerógrafo, porque o aerógrafo, além dele te permitir controle na transição de cor, ele vai te permitir ali uma camada fina na superfície e com uma cobertura realmente excepcional. Custom, I'm going to use my favorite finisher, the Satin 4-Coat. Aí aqui And I'm using a clean, angular brush. você pode usar tanto o verniz da Veox, da Novax, e eu gosto de usar esse daqui, ó. Já tem até vídeo aqui no canal. Eu gosto de usar esse aqui, ó. Anota aí, brilho instantâneo, é da Novax. É um verniz à base de água, é igualzinho o da Angelus. Igualzinho, não tem o que falar, é igualzinho. A única diferença é que ele é um pouquinho só mais brilhoso. Mas aí, se você aplicar uma camada um pouquinho mais fina de tinta, de verniz, vai ficar idêntico, acetinado. Brush and filling a second cup with brush cleaner. Now, just like brushing on thin coats of paint, you're going to want to use thin coats of finisher as well. Every couple of passes, I clean my brush off to keep it flexible. If I didn't clean my brush off, the finisher would start to dry on the brush and build up, and it would get a little sticky when I apply it. So keeping your brush clean keeps the application of the finisher smooth. Brush it gently, and make sure you don't brush that area too frequently, because we don't want it to react with the paint underneath. And just like prepping the shoe, I like to take it... Ó, e se você aplica, dependendo do verniz que você estiver usando, se você pressionar muito com o pincel, pode reagir com a tinta e aí você ter um problema sério. Então, por isso que eu gosto do aerógrafo. Ele pulveriza a tinta suavemente, o verniz fixa ali, 10 minutinhos tá seco e corre para o braço. One panel at a time to ensure that I don't miss a single spot. After doing 2 light coats of this finisher, I get to call these Roman Empire Air Force Ones complete. Aí, ó. Hopefully, you will think of them often. Agora vocês entenderam o X aonde você consegue, do começo ao fim, fazer os seus trabalhos de customização. Essa é uma forma bem básica de você realizar os seus trabalhos. Ali na parte do desenho que eu mudaria, eu gosto de usar a silhuete para marcar o meu desenho. Ao invés de eu ter que pegar, colar o papel lá no meu monitor, riscar, essa parte eu gosto de vetorizar lá no computador, fazer todo o corte dele. Aí eu colo meu adesivo na superfície, aplico uma camada de tinta bem suave e depois eu venho fazendo ou o trabalho no pincel, ou se o trabalho for mais simples, eu posso usar o próprio vinil que eu cortei para fazer a proteção das áreas externas e realizar o meu desenho. Esse é um processo também alternativo que você pode usar. Eu gosto de usar esse porque eu não preciso ter que pensar em nada. Tudo que eu tenho que fazer é colar e aplicar tinta, mais nada. Nesse processo que ela usa, você já tem que ter um cuidado, porque se você marcar errado ou se você perder um traço, você já tem que começar a pensar como você vai resolver esse problema. Então, para você não ter problemas inesperados,
eu recomendo que você utilize a Silhouette para cortar os seus stencils, marcar lá a superfície e fazer as suas pinturas. Você vê que ambas as técnicas funcionam. Eu vou até te mostrar aqui alguns trabalhos que eu fiz para você entender a precisão que é possível conseguir usando a Silhouette. Olha só isso. Ó, eu selecionei aqui 3 trabalhos diferentes que eu fiz e você vai entender agora a precisão que você vai conseguir utilizando a Silhouette como uma forma de realizar os seus trabalhos. Ó, esse daqui é um logo, não conheço esse logo, mas você consegue perceber aqui, ó, olha o tamanho dessas letras. Galera, tem menos de meio centímetro. Se você fosse fazer usando aquela técnica que ela mostra lá, você ia ter que ter uma habilidade excepcional de controle no pincel para conseguir fazer essas linhas perfeitinhas, que é de uma marcação de umas letras. Galera, letra no pincel não é fácil, principalmente pequenas. Vai por mim. Aqui, ó, é um trabalho bem simples que você pode ver, ó, que você já não iria conseguir fazer tão bem utilizando ali aquele método de pintura. O que eu recomendo sempre é você ter ambas as possibilidades. Para trabalhos mais simples, usa aquele método que ela mostrou lá, que funciona perfeitamente. Para trabalhos mais complexos, como esse daqui, não tente inventar rodas. Segue lá a Silhouette, compre uma delas, a mais baratinha que você puder, porque já vai te atender perfeitamente. Tudo o que você precisa é cortar o seu vinil utilizando um processo de vetor que o próprio programa da Silhouette faz para você, e você vai conseguir ter o resultado, o acabamento muito mais eficiente, sem contar que você vai acelerar o processo. Esse trabalho aqui, se eu levasse 4, 5 horas, é bem menos do que eu levaria pintando no pincel. Imagina você ter que pintar esse logo no pincel. Quanto tempo será que você iria levar devido aos detalhes que ele tem aqui? E eu nem tirei o swoosh, ó. Eu deixei o swoosh aqui. Então isso aumenta mais a complexidade. Toma muito cuidado. Um outro trabalho também é esse daqui, ó, do Darth Vader. Galera, esse trabalho é muito simples de fazer. Você faz de olho fechado. Se você tiver um corte de Silhouette. Se você for fazer na mão, você vai levar um pouco mais de tempo. Você consegue o mesmo resultado? Consegue. Mas a questão aqui é praticidade e velocidade. Se você juntar os dois, é claro que você também não pode sair aí igual um The Flash pintando. Não dá. Mas o máximo que você puder acelerar a execução dos seus trabalhos, acelere. Vai por mim. Vai ser muito melhor. E você pode ver, ó o acabamento desse trabalho. O Darth Vader eu pintei no pincel, mas as partes pequenas, porque eu acelerei, otimizei o meu trabalho. Agora, se você quiser na calma, na tranquilidade, segue o mesmo método que ela te ensinou lá, transfere o seu trabalho, faz a pintura. Nesse caso aqui, eu sugiro que você faça o fundo do seu trabalho, aí você dá uma poeirinha aqui no meio, só para você achar o Darth Vader, e faz aquela marcação. Porque se você fazer a marcação, pintar o fundo, aí esquece, você vai ter muita dor de cabeça aí com retoque. Um outro trabalho também é esse daqui, ó, do Harry Potter. Olha essas linhas aqui. Galera, não dá. É muito pequena. Quanto tempo se você acha que eu fiz esse logo aqui? Deixa aqui nos comentários. Eu tenho certeza que muitos vão achar que eu levei uma eternidade. Mas com a Silhouette, eu não levei nem 10 minutos para fazer esse logo. E ficou com esse acabamento aqui. Mas é claro, você tem que entender o processo de execução do vetor ali para você fazer o seu trabalho. Esse leão aqui, ó, vou mostrar esse aqui que tá melhor. Esse leão eu já fiz diferente. Eu marquei todos os contornos dele, mais escuro. Peguei lá a minha tinta marrom, chapei ele, pronto, tirei todos os adesivos e vim fazendo no pincel. Aqui foi bem mais prático para mim fazer no pincel. Você consegue também um acabamento bom no pincel. Só que, claro, você tem que saber quando é bom você usar o pincel e quando é bom você usar o seu aerógrafo. Sempre se atente a isso. Porque você unindo as duas combinações de técnicas, ninguém vai te segurar. Ó. Olha o resultado que eu consigo fazer aí nos meus trabalhos. Então eu quero também que você consiga esses resultados, mas para isso você tem que seguir ali alguns conselhos e também, claro,
Vê o que realmente você gosta de usar para fazer os seus trabalhos. Não tente usar o que os outros falam. Use aquilo que você se sente mais confortável e seguro para conseguir um bom resultado final. I hope you enjoyed learning these. Ó, é isso aí. Você viu aqui, ó. Aqui tá o Instagram dela, Cassie Customs. Eu recomendo que você acompanhe ela aí no Instagram. Eu vou até abrir aqui, ó, para você seguir ela aí e ver os trabalhos dela. Em particular, eu aprendo muito só observando assim os vídeos. Você tem que fazer o mesmo para você conseguir desenvolver o seu senso crítico, entender quando usar uma técnica e quando usar outra. Aqui você vai conhecer o perfil dela, eu acompanho, eu aprendo muito só observando. Algumas técnicas eu adapto ali para o meu dia a dia e consigo fazer ali trabalhos muito mais exclusivos. E sem contar, muito mais rápido. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo do vídeo. É muito importante que, se você quiser se aprofundar ainda mais na customização de tênis, aqui na descrição eu vou deixar o link do nosso grupo lá na nossa comunidade, no WhatsApp. É só você clicar, acessar, é totalmente gratuito. E se você tiver alguma dúvida específica, você vai poder realizar lá e muitas outras pessoas vão poder responder e te ajudar. E claro, eu vou estar lá também para te ajudar na sua evolução na aerografia. Nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, até a próxima.